Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você está se sentindo cansada, exausta e você acha que você é fraca, deixa eu te dizer uma coisa com muita sinceridade: você não é fraca, você está sendo forte por tempo demais. Isso é exaustão. Quando a gente fala sobre as coisas que a gente vem aprendendo como mulher, como lidar com tudo, como dar conta de tudo, todo mundo fala que ser forte é você conseguir fazer suas coisas, é você estar bem, é você ter aquela capa da Mulher Maravilha e não tirar nunca. Que mostrar fraqueza é sinal de problema, de que você realmente tem alguma coisa ali que não está andando como adequado. E na verdade, não. Isso que a gente está entendendo ali, além de exaurir as mulheres, da gente se sentir esgotada constantemente e isso fazer com que a gente adoeça em níveis extremos, não é só uma questão de ser forte ou ser fraca. É uma questão do que vem por trás. Então a gente ouve muito essas frases que a mulher tem que aguentar tudo, que a mulher não pode parar, não pode reclamar, que ela tem que dar conta, porque senão ela é mimizenta, senão ela é uma criança, senão ela é Nutella. Cada hora a gente escuta um termo. E isso, na verdade, desmerece o nosso sentimento. E não validar um sentimento de exaustão é um problema, porque na verdade o que, que vem aqui por trás? Aquele padrão de se eu não der conta, eu perco meu valor. Se eu não fizer, eu vou decepcionar as pessoas, ou então aquela necessidade de controle, porque você lá atrás teve uma ferida de traição. Quando você precisa controlar os mínimos detalhes das coisas, mostra que você tem medo de crítica, porque em algum momento você já foi muito criticada e você pode não querer mais se colocar nesse papel de que você é falha e que para você ser uma boa menina, não dar trabalho, não ser peso para as pessoas, tem que ser perfeita ou não tem nada negociado. E aí, quando você não consegue render, você tem a dúvida muitas vezes se você está sendo realmente fraca. E a gente repete isso pra gente, putz, que absurdo, como que eu não vou dar conta disso? Onde já se viu eu não dar conta nesse bate no peito? E na verdade a gente se confunde. Será que, além de uma exaustão, será que além de você estar sobrecarregada, tentando ser forte o tempo todo, será que esse sonho que você busca é realmente seu? Ou será que você aprendeu a querer isso que você está buscando? Muitas vezes eu vejo em consultório mulheres tão frustradas porque elas não conseguiram viver uma vida plena do jeito que elas gostariam. E elas esperam até o momento de estar viúvas para conseguir render. Ai, agora eu vou ver minha vida. Por que só agora? Ou quando elas se divorciam, agora eu vou ver minha vida. Ou quando os filhos vão embora de casa, agora eu vou ver minha vida. Por que que você não pode viver enquanto você está nas diferentes fases? Você pode ter tudo, desde que sábio e desde que você faça o que a gente já veio conversando em outros vídeos. Aprenda a entender qual é o preço que aquilo tem. Se você topa bancar, beleza. Se você não topa bancar, aí você tem que repensar. Entende? Então a gente aprendeu a ser forte o tempo todo, a mostrar essa armadura lustrada, linda, maravilhosa. A que custo? Qual é o custo que ninguém está te contando, que você está pagando e que essa conta vai vir muito forte? Qual é o custo disso tudo? Quando você não entende o custo que você está pagando, você começa a adoecer, porque isso gera uma crise interna tão intensa que você começa a perder a doçura da vida, você começa a não querer enxergar, a não querer ver ou não conseguir enxergar e não conseguir ver os detalhes lindos do seu dia. Às vezes é uma plantinha linda que cresceu ali, você não reparou, ou então um pôr do sol bonito, ou um momento em que você vê seu filho brincando, seu marido ali tendo um momento legal, descontraído em família. A gente perde essa leveza porque está o tempo todo em alerta, vendo quem pode jogar a primeira pedra em cima da gente. E isso é um problema. Essa hipervigilância, ela gasta uma energia mental assim, ó, num nível absurdo. E isso tem esgotado muito mais a gente. Não é só as coisas sutis e silenciosas que a gente tem que resolver, que muitas vezes mora no campo mental. Tem uma questão de autocobrança. Essa ferida de infância que está ali aberta, que você não cura, porque você não quer visitar, porque ela dói, essa ferida ela vai começar a ficar podre e aquilo vai contaminar todo o teu ambiente. Então você não consegue confiar nas suas amigas, no seu marido, na sua família, nos seus colegas de trabalho, em você mesma.
e você começa a ser coerente com essa falta de confiança. Você começa a ser uma pessoa que falha com a própria palavra, porque a gente é coerente. Existe um padrão de comportamento em que uma gota, um primeiro comportamento, vai gerar ativação de vários outros comportamentos semelhantes, em escalas às vezes maiores, e cada vez mais isso vai se somando e vai gerando o seu padrão. Então, se você é uma pessoa que começou a se atrasar, você pode ver, você vai se atrasar para tudo. Assim como se você começar a reverter essa questão, começar a colocar bons e pequenos hábitos, o seu corpo vai incorporando aquilo e aquilo vai se somando, como se fosse uma pedrinha ali na água que gera as ondas e aquilo vai se propagando. Então a gente precisa, antes de conseguir entender por que esse cansaço invisível está te pegando, e você já sabe que você não é fraca, só está exausta, porque está sendo forte por tempo demais, você precisa entender o que é uma força que sustenta de uma força que adoece. A força que sustenta é aquela que vai servir de base, que vai te ajudar a alicerçar a tua vida. É você ter uma boa instrução, né, educação, repertório. É você conseguir ter alimentação bem saudável. É você conseguir ter atividade física. É você estar se sentindo bem contigo. É você ter uma saúde em ordem, saúde mental, física, emocional, tudo. Então, naturalmente, é uma força de resiliência, de que tá, deu ruim, deu problema e agora? Agora eu vou lá, respiro e faço. Isso do permanecer, você também tem que ter uma diferença do que é persistência de teimosia. Tem vezes que você está sendo só teimosa, então começa a repensar algumas atitudes, começa a prestar atenção. Isso aqui vai me levar a realmente alguma coisa que acrescenta? Ou será que eu estou só batendo o pé, dando uma de criança, porque às vezes a gente volta, né, para esse padrão por cansaço, né? O corpo ele volta no que é mais rápido para ele, que são os padrões que a gente desenvolveu na infância. Então, um exemplo bobo, mas que a gente vê todo dia. Você está dirigindo. Aí você vai frear, você não vira a cabeça e apoia a mão aonde está, ou a sua bolsa, ou alguém no banco do lado. Isso é um reflexo da época de recém-nascido, que é o RTA. Você, quando vira a cabeça do recém-nascido, ele faz esse movimento. Por quê? Se ele virar a cabeça, ele estica o braço, ele consegue explorar o ambiente, ele vai aprendendo a dominar isso de forma mais ativa. E aí, a partir disso, ele consegue desenvolver o comando motor, o domínio. Então, o nosso corpo, ele volta para os reflexos, tá? Então, quando a gente tem essa questão de saber a teimosia até que ponto e a parte da persistência já vai fazer uma grande diferença. Então, isso tudo é força que sustenta. O que seria a força que te adoece? É a teimosia somada com o tempo demais do jeito errado. Essa força que adoece é aquela coisa do ai, só comigo funciona, se eu não tiver aqui ninguém vai fazer, ai, porque eu faço melhor do que você, e você vai centralizando, 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 daqui a pouco você tá com uma carga maior do que teu corpo consegue aguentar. Isso é uma força que adoece, porque você vai se sentir frustrada, não reconhecida, sozinha fazendo as coisas, e você sente que todo mundo tá rendendo, só você não. Passou pra tua cabeça alguma coisa assim? Já coloque no comentário, bateu em mim, porque isso daqui é uma coisa muito forte. E aí a gente entende a diferença entre resiliência e autoabandono. Resiliência, muitas vezes, é você persistir e pagar alguns preços. Então, por exemplo, num dia em que está muito corrido, você talvez não consiga lavar seu cabelo da mesma forma ou fazer a maquiagem da mesma forma. Não quer dizer que você se abandonou, mas naquele dia precisou dar uma economizada no tempo. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai ajustar isso num trajeto do carro. Às vezes você vai tirar um tempinho ali quando você está entrando no trabalho para você se maquiar ou se arrumar. Você vai ser criativa. Quando a gente fala da parte da autoabandono, dessa sabotagem interna, é você falar que é fútil se cuidar. É você falar, ainda não posso perder tempo com secar meu cabelo. Aí seu cabelo fica horroroso, ou então sua unha fica mal cuidada. Você começa a se sentir um lixo, porque o teu corpo é coerente. Lembra que eu falei? Pequenas escolhas, vai se, né, se multiplicando, vai se somando. Quando você faz essas pequenas escolhas de você se deixar por último, para aí sim você olhar para você, às vezes nem dá tempo, teu corpo vai fazer isso com tudo que você faz, inclusive tua saúde e tuas metas. Entende que é tudo sobre fisiologia? Quando a gente entra na metafísica e conflitologia, caso você não esteja acostumado a ouvir esse termo, é o conflito interno, é o que tem por trás dos sintomas, tá?
Então, o padrão da conflitologia é aquilo que eu já falei, de se eu não der conta, eu vou perder meu valor, ninguém vai me valorizar, eu vou ser um problema. Ou tem medo de decepcionar, tem um pânico de erro, tem gente que congela, que não consegue fazer nada na vida, inclusive exercício físico, porque tem medo de errar. Lá atrás deve ter sido criticado pra caramba. Por quê? É padrão de comportamento. Até os seus 10 anos você vai tendo o padrão base e depois esse código fonte vai ser replicado na programação da tua vida. Se você não muda aqui, você não consegue mudar o resultado que você tem hoje. Então, se tem alguma coisa te incomodando de saúde, de parte emocional, de rendimento de trabalho, pode ter certeza que tem algum padrão aí que você não está vendo. E eu já vou convidar você a colocar no seu calendário ali dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, aqui pelo YouTube mesmo. Eu vou fazer uma live falando sobre o que tem de silencioso, né? O custo silencioso invisível da alta performance. Porque tá todo mundo falando que tem que ter alta performance, mas ninguém tá te contando esse custo. Até que ponto vale a pena? Será que para a tua realidade isso vai fazer sentido? E se você quiser entender mais, já se inscreve aqui no link que está aqui na descrição, porque as vagas elas são poucas. Eu quero abrir para conversa, eu quero conhecer vocês e a gente vai ter um tempo bem legal de entender o que tem por trás dos seus sintomas. Eu vou ter um momento ali que eu vou falar sobre o teu caso, certo? Já se inscreve aqui. Além desse medo, dessa necessidade de controle, a gente tem uma identidade que é construída apenas no esforço. Então, quando você entra aqui e você chega nesse padrão, o descanso parece ameaça. Parece que você vai ficar para trás, parece que você é folgada, ou então você tem aquele sentimento de que você devia estar rendendo e onde já se viu você descansar. E aí, pedir ajuda vira fraqueza, e o se sentir vista ou sentir alguma coisa começa a se tornar luxo. E você começa a ser um ser amorfo, um ser que não tem forma, não tem sabor, não tem. Você só existe. Você perde o teu. Eu vou colocar aqui como tesouro mais tesouro, assim, mais sagrado, que é a tua essência. Você se perde de você mesma. Então, muitas vezes a gente está tentando agradar todo mundo e, na verdade, a gente está se desagradando em primeiro lugar. Quando você critica a obra, você critica o Criador. Você julga o Criador. E quando você critica você mesmo, está criticando o seu Criador. Você está falando que ele não fez um bom trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na medicina chinesa, o excesso de tensão emocional vai ser o mesmo que uma estagnação de fígado, e o fígado planeja. Logo, quanto mais tensão emocional você tem, mais você procrastina, mais dificuldade de tirar as coisas do papel, mais dificuldade de se sentir realizando alguma coisa. Você se sente atrasada, e isso vai gerar um conflito tão interno, tão forte, que você vai ter tendência a ter tendinites, você vai ter tendência a enxaquecas, principalmente aqui nessa região da lateral, que pega a vesícula, você vai ter dor no fundo de olho, você vai tomar uma tacinha de vinho, você não vai mais conseguir relaxar, você vai ficar mais tensa, porque o teu fígado está em alerta. Aí você começa com um gosto meio amargo na boca, ou uma gastrite, um refluxo intenso, porque o teu corpo está queimando para conseguir resolver os problemas, mas você fica patinando. Enquanto você não tirar essa estagnação de fígado, você não consegue render. O esforço contínuo, você estagnou o fígado, você está patinando, aí você fica na força. Imagina um carro atolado na lama. Quanto mais você acelera, mais você derrapa, mais você afunda. E aí esse desgaste de baço faz com que você não consiga mais ter leveza, ter plenitude, ter velocidade de pensamento adequada. Você começa a ter insônia, você começa a ter desgaste emocional, tensão no pescoço, aquela parte dura que você não relaxa, e se você descansar é culpa, né? Então você começa a entrar num ciclo vicioso. Vê que é tudo por causa da forma como você enxerga a tua vida e o teu tempo. Produtividade e saúde andam juntas, mas alta produtividade focada no perfil masculino não pode ser replicada para o perfil feminino. Ai, Cá, você é feminista? Não, eu sou a favor da fisiologia. Eu sou a favor de entender o que para você faz sentido, quem é você na fila do pão, o que a tua rotina encaixa. Porque se você copiar exatamente o que eu faço, você vai surtar. Tem gente que não consegue. Tem gente que vai achar que é pouco.
porque consegue performar com muito mais coisa, com muito menos descanso. E não tem certo e errado, tem que ver o que funciona para você de forma saudável, certo? E a pressão prolongada que você coloca em você e nas coisas vai ter um esgotamento de rim. Então, além disso, você vai ter queda de cabelo, você vai ter tendência a ter artrite e artroses, você vai ter uma tendência à osteoporose, você vai ter uma tendência a cárie, porque vai mexer com a parte de dentes, né, que é osso, tá? O rim cuida. Dor lombar, hernia de disco, porque tenho medo de ter o jogo de cintura, de criatividade, você tá começando a ficar rígido nas suas ideias. E isso também adoece com pedras nos rins. Não é para você sentir que você vai morrer disso, tá? Mas dá pra gente resolver. Se eu não te dou um susto, você vai continuar essa marolinha da tua vida. Daqui a pouco você vai ver e não vai ter mais pé nesse mar que você tá. Se você me falar que você quer ir mar adentro porque você quer nadar e você quer chegar numa ilha X, show de bola, tá pagando preço. Agora, se você não tá nem vendo onde está indo, daqui a pouco você vai ser puxada aí pela maré de refluxo e já era. Você vai lá pro mar, você não consegue voltar, se não souber ler o mar. Entende? Então não é só psicológico, é biológico, é energético, é emocional, é tudo desandado. Então eu te convido, comece a perceber, você reconhece nas frases, você se reconhece nas frases que eu vou falar agora? Você segura mais do que deveria. É difícil para você pedir ajuda. Você engole mais do que você consegue, você fala sim para as coisas. Você está administrando coisa demais do que teu braço aguenta? Ou então você engole alguns comentários, aqueles sapos? Você segue firme mesmo quando já está no seu limite, você vai até a última gota, suor e lágrima? Você só chora quando ninguém tá vendo? E normalmente é no banheiro? É no chuveiro? Se isso para você é verdade, isso não é força. Isso é um cansaço acumulado. Repete comigo. Eu não preciso provar força. Eu preciso escolher o que me fortalece. Eu não preciso provar força. Eu preciso escolher o que me fortalece. Quando você escolhe o que te fortalece, você escolhe o que faz sentido para sua vida, o que faz sentido para tua história e para o sonho que você tem. E isso vai ser agregado à tua saúde, isso vai ajudar você a ficar bem. Teu sistema nervoso vai ficar ótimo. Você vai conseguir ter uma noite leve porque você se sente vivendo plenamente a vida dos seus sonhos. E às vezes o sonho vai mudar e tá tudo bem. Depois que você falou isso, eu quero que você pense numa situação em que você está aguentando, está sobrevivendo. Depois eu quero que você se pergunte: isso te fortalece ou isso te consome? Se te consome, eu acredito que seria importante você fazer uma micromudança. Delegar, adiar, pedir ajuda ou dizer não. Você vai olhar para essas coisas que estão te afogando, sufocando, e você vai entender se aquilo é fortalecedor ou é consumidor. Fortalecedor, mantém. Consumidor, você vai agir delegando, adiando, pedindo ajuda, que é o delegar também, né? Mas uma pedido de ajuda às vezes você tem que fazer mais com alguma orientação, e o dizer não. Isso vai deixar mais leve, porque força de vontade não é aguentar mais, é se respeitar antes de você adoecer, porque você vai adoecer. Se você estiver fazendo mais do que você consegue, você vai adoecer, você vai quebrar. E às vezes as pessoas elas vão achar que é frescura. Imagina se deu conta agora está com essa frescurite. Às vezes você vai ter que aguentar algumas coisas para você nadar para longe desse navio afundando. Eu gosto de Titanic. Lembra aquela cena em que eles estão naufragando e que eles falam: você tem que nadar mais longe possível do navio, porque senão ele vai dragar você junto. E é isso mesmo que está acontecendo na tua vida. Enquanto você não nada para longe de algumas pessoas, elas te puxam para o fundo e você se afoga. Você não nasceu para ser forte o tempo todo. Você nasceu para ser inteira. Eu volto a te comunicar que dia 28 a gente vai fazer uma live específica sobre esse assunto. E eu de verdade te aconselho a estar presente, porque aí você vai conseguir entender o que está acontecendo na tua vida. Eu quero saber da sua história, você vai me contar, eu vou escolher algumas pessoas para a gente poder ter essa abertura e a gente vai entender o que está acontecendo, certo? Eu vou traduzir para você o que o seu corpo está te dizendo, porque na metafísica a gente entende o que está gerando essa dor que você tem, esse sintoma, o mal-estar que você está sentindo ou a frustração que você está sentindo, e a gente entende o que isso tem de consequência na tua saúde, certo?
No próximo vídeo, a gente vai falar sobre uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua vida, que seria a seguinte pergunta: as suas metas combinam com a sua vida ou só com o nível de cobrança interno? Essa é pegada, né? Porque o sucesso não respeita, o sucesso que não respeita quem você é, mais cedo ou mais tarde vai se virar contra você e se tornar um sintoma. Certo? Se você quer entender um pouco mais, já clica aqui no link, garante sua vaga e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!